Em 2021, uma equipe de cientistas publicou um estudo em uma das revistas mais respeitadas do mundo. O estudo descrevia a destruição de uma cidade antiga no Oriente Médio. Uma destruição tão violenta, tão instantânea e tão específica que os próprios arqueólogos ficaram sem palavras. A temperatura na cidade atingiu 2 milhões de graus em frações de segundo. Tijolos de argila foram vitrificados. Ossos humanos vaporizaram. Metais derreteram instantaneamente. A cidade inteira foi apagada da superfície da Terra em menos tempo do que você leva para piscar. Os cientistas passaram anos tentando entender o que poderia ter causado uma destruição desse nível. E quando chegaram à conclusão, perceberam que aquilo já havia sido descrito antes. Com detalhes, em um livro de 3.600 anos. Um livro que a ciência passou séculos dizendo que era apenas mitologia. Fica até o fim desse vídeo. Porque o que você vai ver aqui não é interpretação religiosa. São dados científicos publicados em revista peer-reviewed. E quando você ver o nível de detalhe entre o que a arqueologia encontrou e o que o texto bíblico descreveu, vai entender por que esse estudo abalou os dois lados do debate. Tanto os céticos quanto os religiosos ficaram desconfortáveis com o que foi encontrado. Vamos começar pela descoberta. Não pela Bíblia ainda, pela ciência. Em 1973, um arqueólogo americano chamado Walter Haast começou a escavar um sítio arqueológico no Vale do Jordão, às margens do Mar Morto, em uma região chamada Tal el-Hammam. O local havia sido identificado décadas antes como potencialmente significativo, mas nunca havia sido escavado com profundidade. O que Haast encontrou nas camadas superiores do sítio era perturbador. Uma cidade de Bronze Médio, habitada há mais de 3.600 anos, que simplesmente parou de existir. Não foi abandonada gradualmente como acontece com a maioria das cidades antigas. Não foi conquistada e reconstruída como era comum na época. Ela foi destruída em um único instante. E depois do instante da destruição, não houve reconstrução por séculos. O local ficou deserto e abandonado por aproximadamente 600 a 700 anos após a destruição, como se ninguém quisesse ou conseguisse viver ali. Isso já era estranho. Mas o que os arqueólogos encontraram nas camadas da destruição era impossível de explicar. Uma camada de aproximadamente 1,5 metro de espessura de material completamente vitrificado e carbonizado cobria toda a cidade. Tijolos de argila que normalmente resistem a temperaturas de até 1.200 graus Celsius haviam derretido e se solidificado novamente como vidro. Para vitrificar argila daquela forma, a temperatura necessária é de pelo menos 4.000 graus Celsius. Quase 4 vezes mais quente que a superfície do Sol. Não existe nenhum incêndio natural, nenhuma erupção vulcânica, nenhuma arma da antiguidade capaz de gerar esse calor instantaneamente sobre uma cidade inteira. Os arqueólogos ficaram sem explicação por décadas. Documentaram, publicaram dados parciais, mas não conseguiam dizer o que havia acontecido. Até que em 2021, um time multidisciplinar de 18 cientistas de diferentes universidades publicou o estudo completo. E a conclusão deixou até os mais céticos em silêncio. O título do estudo publicado na revista Nature Scientific Reports era direto. Uma explosão aérea de alta energia sobre uma região do Bronze Médio próxima ao Mar Morto. Explosão aérea. Não vulcão. Não incêndio. Não guerra. Uma explosão aérea. Os cientistas concluíram que um objeto cósmico, provavelmente um meteoro ou fragmento de cometa, explodiu na atmosfera diretamente acima da cidade, sem tocar o solo, explodindo no ar e liberando uma onda de calor e pressão tão violenta que destruiu tudo abaixo em frações de segundo. Os cientistas compararam o evento com a explosão de Tunguska em 1908, quando um meteoro explodiu na atmosfera sobre a Sibéria e derrubou 80 milhões de árvores em 2.000 quilômetros quadrados. Mas a explosão sobre Tal el-Hammam foi significativamente mais poderosa que Tunguska, e foi diretamente sobre uma cidade habitada por dezenas de milhares de pessoas. Os dados mostraram que a temperatura na superfície da cidade atingiu entre 1 e 2 milhões de graus Celsius no momento do impacto da onda de choque. Para ter uma referência, a temperatura do interior do Sol é de aproximadamente 15 milhões de graus. A superfície do Sol, 6.000 graus. A explosão sobre essa cidade gerou 1/3 da temperatura do interior do Sol diretamente sobre seus habitantes. Não houve sobreviventes. Não houve tempo para fugir. Não houve aviso. A cidade existia e então não existia mais. Agora vamos ao texto. Agora abra Gênesis capítulo 19. O texto descreve a destruição de Sodoma e Gomorra.
Duas cidades que a ciência dizia há séculos serem puramente fictícias, invenção mitológica, impossíveis de existir. Gênesis 19:24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde os céus. Enxofre e fogo desde os céus. Não da terra, não de um vulcão. Desde os céus. Um objeto cósmico explodindo na atmosfera lançaria exatamente isso. Fogo desde os céus. Calor descendo de cima para baixo. E o enxofre? Os cientistas encontraram na camada de destruição de Tal El-Hammam concentrações anômalas de enxofre e outros minerais que chegam à superfície em eventos de impacto cósmico. Enxofre. Do céu. Exatamente como o texto descreve. Mas ainda não chegamos à parte que realmente perturba. Porque o texto bíblico tem um detalhe específico que os cientistas não esperavam confirmar. Gênesis 19:26. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Por séculos, esse versículo foi tratado como o exemplo perfeito de como a Bíblia é fantasia. Uma mulher que vira estátua de sal. Impossível. Metafórico. Inventado. Mas os cientistas que estudaram a explosão de Tal El-Hammam encontraram algo nos dados que parou a equipe inteira. A região ao redor do Mar Morto onde a cidade estava localizada é uma das mais ricas em depósitos de sal do planeta. Quando a onda de choque da explosão aérea atingiu a superfície, ela levantou uma quantidade colossal de sal e minerais dos depósitos ao redor do Mar Morto. A onda de pressão seguida pela onda de calor criou uma chuva de sal e minerais fundidos que se depositaram sobre os arredores da cidade. Qualquer pessoa apanhada do lado de fora da cidade no momento da explosão, olhando na direção do impacto, teria sido instantaneamente coberta e imobilizada por essa deposição de sal e minerais. Literalmente transformada em uma estátua coberta de sal. Um detalhe que parecia fantasia por 3.600 anos encontrou uma explicação física exata nos dados do estudo de 2021. Mas agora vem o detalhe mais perturbador de todo esse vídeo. O texto de Gênesis descreve que Ló e sua família fugiram para uma cidade chamada Zoar antes da destruição, e que Ló subiu para as montanhas depois. Os arqueólogos identificaram nas escavações de Tal El-Hammam que as cidades menores nos arredores, nas direções opostas à explosão, sobreviveram parcialmente. A destruição foi direcional. Veio de cima e de um ângulo específico. Quem estava no lado oposto teve chances de sobreviver. Quem estava entre a cidade e a explosão não teve nenhuma. A física da explosão aérea confirma a narrativa de fuga descrita no texto bíblico. Quem correu na direção certa sobreviveu. Quem olhou para trás foi apanhado pela onda. 3.600 anos antes dos estudos de explosões aéreas, o texto preservou a física do evento com precisão. Mas a história não para aqui. Porque Tal El-Hammam não é a única prova. E a questão de por que a cidade ficou deserta por 600 anos tem uma resposta que vai mais fundo ainda. Os cientistas encontraram na camada de destruição de Tal El-Hammam altíssimas concentrações de sal misturadas com os solos ao redor da cidade. A explosão e a chuva de minerais do Mar Morto envenenaram o solo com sal em uma concentração tão alta que nenhuma cultura agrícola cresceria ali por séculos. A terra estava literalmente morta, sem possibilidade de plantio, sem possibilidade de sustento. Por isso ninguém voltou. Não era superstição, era impossibilidade física. O solo estava envenenado. E Gênesis 19:25 diz que Deus destruiu também toda a planície e toda a vegetação da terra. Toda a vegetação da terra. O texto não descreve apenas a destruição da cidade, descreve a destruição da capacidade da terra de produzir vida, que é exatamente o que o envenenamento por sal causaria. Exatamente o que os dados arqueológicos confirmaram. Mas agora preciso te mostrar algo que vai além dos dados físicos. Porque existe uma questão que o estudo de 2021 não responde. E é exatamente essa questão que divide os cientistas. A explosão de Tal El-Hammam foi confirmada. A data foi confirmada. A localização foi confirmada. A física da destruição foi confirmada. Mas eventos de impacto cósmico dessa magnitude não são previsíveis. Não são agendáveis. Ocorrem aleatoriamente sem aviso em qualquer lugar do planeta. E o texto bíblico descreve que a destruição foi anunciada com antecedência, que houve tempo para aviso, que a destruição ocorreu em um momento específico, em um dia específico, depois de um processo específico. Isso não é explicável pela física de impactos cósmicos. Um meteoro não avisa, não escolhe hora, não espera que as pessoas certas saiam antes.
E aqui está a fronteira onde a ciência para e a pergunta maior começa. Os dados confirmam o evento. Os dados confirmam a cidade. Os dados confirmam a física da destruição. Os dados confirmam os detalhes do texto. Mas os dados não explicam o timing. Não explicam o aviso. Não explicam por que aquele evento específico, naquela cidade específica, naquele momento específico. Um dos cientistas do estudo, o geólogo James Kennett, da Universidade da Califórnia, foi questionado sobre a conexão com o texto bíblico em uma entrevista. Ele disse que os dados falam por si mesmos, que a correspondência entre o evento físico e a narrativa de Gênesis é real e documentada, mas que as implicações disso vão além do que a ciência pode responder. Um cientista ateu, especialista em impactos cósmicos, dizendo que as implicações vão além da ciência. Isso é raro e significativo. Agora preciso te mostrar uma última camada dessa história. Porque Tal el-Hammam não é um caso isolado. Existem pelo menos 7 civilizações diferentes ao redor do mundo que possuem relatos independentes de uma grande destruição por fogo vindo dos céus. Os sumérios descrevem a destruição de cidades por fogo celestial em textos cuneiformes anteriores ao texto bíblico. Os gregos têm o mito de Faetonte, o filho do Sol que perdeu o controle do carro solar e incendiou a Terra, que os historiadores modernos interpretam como memória de um evento cósmico real. Os hindus têm textos védicos descrevendo cidades destruídas por armas de fogo celestial em idades anteriores. Os maias, os astecas, os povos nativos norte-americanos. Todos têm versões de uma grande destruição por fogo vindo de cima. Civilizações que nunca tiveram contato entre si. Em continentes diferentes. Com línguas diferentes. Com deuses diferentes. Todas descrevendo o mesmo tipo de evento com o mesmo padrão. Fogo dos céus, destruição instantânea, sobreviventes que fugiram. A teoria mais aceita entre os arqueólogos hoje é que esses relatos são memórias culturais de eventos cósmicos reais que afetaram diferentes partes do planeta em diferentes períodos. Memórias que as culturas preservaram em forma de mito porque não tinham outra linguagem para descrever o que testemunharam. E a Bíblia foi, por muito tempo, considerada apenas mais um desses mitos. Até que em 2021 a arqueologia encontrou a cidade. Encontrou a camada de destruição. Encontrou o sal. Encontrou o enxofre, encontrou os tijolos vitrificados e confirmou que o texto descreveu não era mito, era história. Então onde isso nos deixa? A ciência confirmou a destruição de uma cidade real, na localização descrita pelo texto bíblico, com o mecanismo descrito pelo texto bíblico, com os efeitos secundários descritos pelo texto bíblico, na data aproximada descrita pelo texto bíblico. E o texto foi escrito aproximadamente na mesma época em que o evento ocorreu, ou pouco depois, preservando detalhes físicos que só seriam explicados 3.600 anos depois. A questão do aviso, do timing, da escolha do evento, essas perguntas permanecem sem resposta científica. Mas a questão de se Sodoma existiu, se foi destruída da forma descrita, se os detalhes físicos do texto são reais, essas perguntas têm resposta agora. Sim, existiu. Foi destruída exatamente como descrito. Os detalhes físicos são reais. E isso muda alguma coisa. Não necessariamente para a fé de quem acredita, que já sabia, mas para quem usava a inexistência de Sodoma como argumento contra a credibilidade da Bíblia, esse argumento não existe mais. A arqueologia enterrou esse argumento na mesma camada de cinzas onde enterrou a cidade. Comenta aqui embaixo o que você achou. Isso muda alguma coisa na forma como você vê o texto? Ou você acha que ainda é coincidência? Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar algo que vai na mesma direção, mas é ainda mais específico. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947 e revelaram algo que ninguém esperava sobre a precisão do texto bíblico. E o que foi encontrado perturba tanto os crentes quanto os céticos por razões completamente diferentes. Ativa o sininho. Até lá.